E eu voltei hoje aqui para falar de política, mas não de política política, e sim de política públicas, referente ao 1º de dezembro, de Dia de Luta contra a AIDS. E eu estou então fazendo uma entrevista para a TVE, que é uma televisão gaúcha. Me foi incumbido de falar sobre o ativismo de antes e o de até hoje, de lá para cá, o ativismo. Então, eu vou falar por mim, quando eu comecei a fazer ativismo. Na verdade, quando eu comecei a fazer ativismo, eu não sabia que eu estava fazendo ativismo. Eu estava sendo levada pela emoção de falar com as pessoas. Eu comecei indo nos hospitais, falar com as pessoas que não era para elas abandonarem as pessoas com HIV, que elas não podiam, não precisavam abandonar, mandar embora a pessoa de casa, que elas não precisavam separar as coisas, que elas podiam conviver tomando todos os cuidados até que soubesse como fazer para viver com isso. Então eu ia falando isso para as pessoas, para as mães, para os irmãos, para a família, para que não fizessem nada que pudesse magoar mais aquela pessoa. Ela já estava fragilizada, ela tinha que receber um apoio da família e não ser banida de casa. Então eu comecei a fazer isso, mas eu fazia isso de uma forma muito emocional. Eu não sabia que eu estava fazendo ativismo. Então foi por aí que eu comecei. E depois eu fiquei sabendo nessas andanças minhas de hospital para hospital, falando com as pessoas, que tinha uma casa de apoio na Vila Mariana. E para lá eu fui me informar, saber como que era, o que estava acontecendo nesse mundo novo de pessoas com HIV. E eu fui para lá, eu mais ou menos gostei do lugar, e lá eu conheci uma moça que ela disse para mim: olha, Gigi, tem uma sala na UOL que é de bate-papo, é muito legal, não tem muitas mulheres, mas eu acho legal você ir lá. Aí eu falei: tá bom, como é que faz para entrar nessa sala? E ela me explicou tudo e eu entrei então nessa sala de bate-papo da UOL. E tinha realmente poucas mulheres, eu acho que tinha mais 5 só. E daí que eu fiz amizade com o fundador da sala. Ele era um rapaz hétero. E depois de um mês, mais ou menos, ele me chamou, ele disse que ele queria conversar comigo, e ele sentia que as coisas não estavam muito bem pro lado dele, da saúde dele. E ele disse: se acontecer alguma coisa comigo, Gigi, eu quero que você me prometa que você vai cuidar da sala para mim, porque eu lutei muito para conseguir abrir essa sala. Não foi fácil, foi muito difícil. E eu fiquei assim um pouco constrangida: como assim o cara vai morrer e eu vou cuidar da sala dele? Mas como eu senti que ele estava muito apreensivo, que ele queria dar continuidade nesse trabalho dele, eu falei: tá bom, se te acontecer alguma coisa, eu cuido para você. E de novo com a emoção. E daí que o que acontece? Depois de um mês ele morreu mesmo. E eu comecei a cuidar da sala como se a sala fosse minha, do jeito que ele me pediu. Só que eu comecei a sofrer uns ataques, porque tinha mais homossexuais do que héteros. São pouquíssimos héteros, muito pouco mesmo. Dava para contar no dedo, assim como tinha mulheres. E eu comecei a ser linchada dentro da sala. As pessoas não me aceitavam. Uma mulher ali, elas não me aceitavam. De jeito nenhum, elas não me aceitavam. Aí eu falei: não, eu não preciso passar por isso. Então eu saí, larguei tudo de mão, fui-me embora. E aí um dia eu recebi uma revista do meu bairro, que eu morava no Tatuapé, e e lá estava escrito que o padre Júlio Lancelotti precisava de voluntários para trabalhar na casa de menores que ele acolhia, de pais que morreram com AIDS. E eu fui para lá fazer a entrevista, porque eu achava que bastava ter bom coração para ser voluntário de crianças. Na verdade, não, eles não iam colocar qualquer pessoa para cuidar de crianças tão especiais. Então eu tive que passar por um processo de entrevistas, e eu consegui. Eu fiquei lá 2 anos.
com o Padre Júlio, cuidando de crianças que eram órfãos de pais com HIV/AIDS. Então, depois disso, eu fui até conhecer a Fundação Viva Cazuza, no Rio de Janeiro, e lá eu conheci toda a vida do Cazuza, e conheci como que as crianças de lá, que a Lucinha, mãe do Cazuza, cuidava super bem. Era uma coisa divina o que ela fazia ali, era uma coisa muito, muito linda mesmo, um trabalho perfeito, maravilhoso. E fora o que eu conheci lá, do dia, né, como as crianças eram tratadas, eu também conheci o outro lado da vida do Cazuza, os livros dele, o copo de uísque, o uísque que ele tomava, o chapeuzinho dele, o shortinho dele, as roupas dele, os discos dele, tudo, eu conheci tudo da vida dele. E eu fiquei super feliz de conhecer a Lucínia Araújo e como que era ali aquela coisa maravilhosa que ela cuidava das crianças com HIV, que também eram órfãos de HIV, assim como o Padre Júlio. Então, lá eu conheci um outro rapaz, que ele era ativista no Rio de Janeiro. Então, eu fui a primeira pessoa a fazer encontros físicos de pessoas com HIV, quando eu ainda estava na sala da UOL. Depois do Rio de Janeiro, aí eu fui para o Orkut, aí eu comecei a fazer ativismo no Orkut. Do Orkut eu conheci esse rapaz, o Carlos, no Rio de Janeiro, que era um ativista, e ele então me convidou para administrar a página dele no Face. E quando foi um dia, eu tive um sonho, eu já estava administrando a sala do Face do Carlos, eu tive um sonho. Eu sonhei com o Cazuza, que ele estava exatamente embaixo de uma árvore que tinha no quintal da Fundação Viva Cazuza. Era uma árvore, acho que era uma mangueira, era uma árvore bem frondosa. E eu sonhei que ele estava lá e ele dizia para mim assim: Brasil, mostra tua cara. E eu falei: por que você está me falando isso? E ele dizia: Brasil, mostra tua cara. E eu, de manhã, tomando café, eu falei: por que ele falou isso para mim? Eu fiquei muito pensativo o dia inteiro. Aí quando foi à noite, me veio um negócio assim: Brasil, mostra a tua cara. E eu comecei a tremer de nervoso, não sei, me deu um negócio assim. Aí eu fui abrir a minha página no Face, HIV/AIDS Brasil. Foi aí que eu comecei no Facebook, a fazer ativismo no Facebook. Então, é uma longa história. A moça falou para eu não me alongar muito. É uma longa história. E de lá, então, das páginas que eu criei as páginas. Hoje eu tenho um grupo muito grande no Facebook, no WhatsApp, que é um grupo só para mulheres soropositivo e soropositivas, e tem o grupo no Face que é misto, que são todas as formas de religião, opção sexual, tudo, não tem problema. Então, nós estamos lá como pessoa, como gente, acolhendo e apoiando. Eu tenho os meus administradores que me ajudam muito, eles são muito competentes, eles me ajudam muito, principalmente quando eu estava fazendo campanha política. A gente recebe mensagem por minuto. E também, eu também tenho um ativismo que eu não fui atrás, eles vieram atrás de mim, que são soropositivos de Angola, de Luanda. Eles estão em peso no meu grupo do Face, e também as meninas de Angola no grupo do WhatsApp. E então eu faço um ativismo, na verdade eles me adotaram em Angola, então eles são pessoas muito queridas e eu acolho eles com muito amor. Então é isso. Aí como eu fui a primeira pessoa a agrupar pessoas fisicamente com HIV para saírem do esconderijo, porque se escondiam como bandidos, e aí eu também fui a primeira pessoa a me candidatar para vereadora pela causa. O que mudou de lá para cá?
O que mudou, que antigamente era muito difícil fazer ativismo. Porque, como eu falei, a pessoa não tinha que lutar só contra a doença, ela tinha que lutar contra o preconceito. Então, há duas doenças, 2 em 1. Então, hoje já está mais fácil para as pessoas fazerem ativismo, para os que estão chegando agora. A estrada foi aberta, os muros foram derrubados, as portas foram abertas. Então, tá fácil para eles, entendeu? Antigamente era bem pior. Era bem complicado para uma pessoa lutar pela política pública para conseguir os direitos fundamentais de pessoas com HIV/AIDS. Então, hoje, tem muitas dificuldades, porque muitas pessoas foram desaposentadas. Então, tem vários ativistas lutando para que as pessoas voltem a receber a aposentadoria, que estavam muitos anos aposentados. Tem pessoas que não têm emprego, então o que acontece? Os ativistas também vão lá e vão atrás de conseguir os direitos de pessoas para trabalhar, para receber seus direitos. E também eu acho que teve uma mudança radical no tratamento do atendimento humanizado dos médicos. Antigamente o médico, ele olhava para você, ele te acolhia, a consulta era de 2 horas. Hoje muita reclamação que as pessoas falam que o médico sequer olha na cara do paciente, sabe? Ele sequer fala o nome da pessoa. Os médicos estão muito afastados dos pacientes. E então tem muita falta de medicação, exames demorados, consultas demoradas e uma série de dificuldades. Hoje os remédios melhoraram, mas o atendimento humanizado está péssimo. Todo mundo reclama, e também essa dificuldade de fazer exames, consulta demorada, exames demorados, atendimento que é frio, que uma pessoa que ela está com um problema, ela precisa de acolhimento. A cura da pessoa que tem qualquer doença, ela pode ter câncer, pode ser qualquer doença. A cura da pessoa está na consulta. A consulta é aí que começa a cura da pessoa. É na consulta. Agora, se a pessoa tem uma consulta que o médico sequer olha para a cara dela, trata ela como qualquer coisa, então é muito complicado. Então, de lá para cá, melhorou os medicamentos, mas piorou a forma de atendimento com as pessoas com HIV. E essa entrevista foi dada para a TVE, uma televisão gaúcha. Eu agradeço muito pela oportunidade e dizer para vocês que o dia de luta contra a AIDS não é só dia 1º de dezembro, é todos os dias. É contra a AIDS e contra o preconceito. Preconceito é um outro vírus que provavelmente não tem cura. E a gente tem que lutar todos os dias para que essa doença, esse vírus que se chama preconceito, possa ser pelo menos anestesiado. Porque existe muito preconceito velado. A pessoa finge que ela te aceita, mas ela não aceita, na verdade. Aliás, todo preconceito é assim. Então, dia de luta contra a AIDS, não é só dia 1º de dezembro. É todos os dias. Todos os dias. E meninas, mulheres, não confiem. A sua primeira proteção é desconfiar. Desconfiar. A segunda proteção é a camisinha. Tá bom? Dia de luta contra a AIDS é todos os dias. Eu sou Gigi Maciel, eu sou uma ativista e estou dando uma entrevista para a TVE, uma televisão gaúcha. Muito obrigada.